Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a empatia. A empatia, eu não sei se vocês já haviam pensado nisso, né? A empatia ela é uma virtude que ela é precursora da nossa capacidade de amar. Vamos pensar assim. Bom, primeiro vamos falar o que é empatia, né? Empatia é a capacidade que uma pessoa tem que ter de sentir o que a outra pessoa sente caso estivesse no seu lugar. Só que isso não é simples assim, né? Algumas pessoas elas conseguem apenas identificar, o outro está sofrendo. Ela identifica e reconhece, nossa, ele está sofrendo, isso não é bom. Ela identifica, reconhece, qualifica positivamente e se identifica. Isso é empatia. Você precisa identificar, reconhecer, qualificar positivamente e se identificar com a realidade que aquela pessoa está vivendo, que seria assim, imaginar e ser capaz de entender que sensações, que sentimentos e que consequências aquilo que aquela pessoa está passando pode ter na vida dela, vamos dizer assim. Bom, é a empatia que nos impulsiona a ajudar o outro, que nos ajuda, que nos impulsiona a sermos altruístas e a precursora da grande virtude de amar. Por quê? Que ela é precursora da virtude do amor. Vamos pensar assim, nós que entendemos pela doutrina espírita que fomos criados simples e ignorantes para chegarmos até a angelitude e que neste processo passamos por várias experiências e vamos vivenciando a lei de causa e efeito para podermos atingir este fim a qual formos destinados, nós que entendemos e sabemos disso, né? Podemos reconhecer que, às vezes, as alterações internas, os saltos, vamos dizer assim, de qualidade no nosso desenvolvimento espiritual se dão de uma forma amorosa, às vezes de uma forma dolorosa, né? Aquele ditado que fala, né? Ou a gente muda pelo amor, ou a gente muda pela dor, né? Então, olha a beleza, a inteligência, não tem como, né, não ser, né? A inteligência da providência divina. Quando, por algum motivo, eu, através da minha percepção, do meu raciocínio e da minha inteligência, consigo entender e perceber que aquilo não é correto e que é aquele caminho que eu devo seguir. Vou pegar, por exemplo, um vício físico, né? Quando eu entendo racionalmente que o cigarro faz mal, que eu não devo fumar, tá? Mesmo eu tendo vontade de fumar, eu não vou fumar. Se eu consigo fazer valer pelo amor essa regra, então eu não vou desenvolver aquele vício e não vou ter as consequências dele. Caso, pelo amor, eu não desenvolva isso e ceda a minha vontade de fumar e desenvolva um vício, automaticamente eu vou estar me colocando sob o império da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, antes de ser acionada, né, ela vamos dizer assim, ela gera ou não gera uma consequência minha. A partir do momento que ela é acionada, não tem jeito. Então eu, fumante, posso, ao longo do tempo, desenvolver marcas perispirituais no meu perispírito, marcas no meu perispírito, que vão me ocasionar dores, problemas seríssimos de saúde nesta ou em outras encarnações. E aí, através da dor, eu vou vivenciar isso. E olha que interessante. Quando Deus me permite que eu vivencie a escala evolutiva através da dor como consequência do meu livre-arbítrio, né? Como uma causa, como um efeito de uma causa anterior, quando Ele me permite isso, Ele me ajuda a desenvolver a empatia. Para pensar assim, ó, por exemplo, né, homens que estejam me assistindo, né? O homem tem testículo e é uma área muito delicada, né? Quando um homem vê uma cena de um outro homem sendo agredido no testículo, né? Normalmente ele, ai, né? Ele sente aquilo, a sensação é de dor, né? Ele entra em empatia com a dor daquele homem. Eu, como mulher,
eu vou, nossa, coitado, dói, tá? Mas eu não vou sentir aquilo. Mesma coisa, por exemplo, quem tem pedra de rim, né? Quem já viveu uma crise de pedra de rim, quando vê alguém passando por uma crise, o movimento que vai existir é muito maior do que alguém que não tem, porque quem tem sabe o quanto aquilo dói. Então, a providência divina nos permite vivenciar muitas e muitas situações dolorosas para que a gente desenvolva para que a gente tenha o registro internalizado do que significa viver aquilo. Então, se nós não desenvolvemos o amor, o altruísmo, esse olhar empático em relação à dor e à necessidade do outro, pelo amor, vai ser pela dor. A gente vai passar por aqui. Se eu sou insensível à fome, talvez eu tenha que vivenciar a fome para em outro momento passar a ser sensível. Se eu sou insensível às questões morais, a mesma coisa. Se eu sou insensível às dificuldades financeiras, né? Talvez a mesma coisa. Então, por conta disso que a gente entende que a empatia, ela é uma virtude, que ela é precursora da capacidade de amar. Porque como que eu vou amar o outro se eu não me sensibilizo com a dor dele? Se eu não olho para ele e identifico que ele está em sofrimento, em dor e que ele precisa de acolhimento. Então, é o primeiro passo. Bom, então vamos lá. Como que será que ocorre essa questão da empatia, né? Como que eu posso desenvolver a empatia? Nós precisamos entender que a empatia, ela está relacionada a 4 situações. A primeira situação, aliás, ela está relacionada a 6 situações. A primeira situação é a produção e a captação da ocitocina. O que é isso? A ocitocina é um hormônio que, num primeiro momento, foi ligado nas primeiras pesquisas, foi ligado ao trabalho de parto, tá? Então, acreditava-se que ele era um hormônio que era secretado apenas neste momento, que é aquele hormônio que dá a capacidade da mulher de acolher o seu filho, né? De amamentar. É um hormônio que tem relação com a amamentação, né? Então, só que algumas pesquisas recentes comprovam que a ocitocina também está presente na questão da sexualidade, do ato sexual, do abraço, do beijo, né? E que ela é uma das bases das trocas sociais, da capacidade que alguém tem de ser empático com o outro. Então, normalmente, pessoas que têm muita dificuldade na empatia, elas têm um nível baixo de ocitocina. E isso ocorre por quê? Por questões inatas, porque de uma certa maneira, através dos... Voltando um pouco antes, né? A ocitocina ela é produzida pelo nosso hipotálamo e é armazenada na nossa hipófise. Então, para eu ter um nível adequado de ocitocina, o meu hipotálamo tem que estar funcionando bem, a minha hipófise tem que ter a capacidade de armazenagem. Acontece que, dependendo de vivências anteriores reencarnatórias, eu posso por ter desenvolvido muitos e muitos comportamentos inadequados em relação à dor do outro, eu posso ter alterado lenta e gradativamente a anatomia a nível perispiritual do meu hipotálamo e a capacidade de armazenagem da hipófise. Então isso faz com que nessa existência eu já nasça com uma quantidade um pouco mais baixa de ocitocina. Isso vai me fazer menos sensível à dor do outro, tá? Por conta dessas questões anteriores. Então, primeira, a quantidade de ocitocina que você tem na sua corrente sanguínea pode determinar se você é mais ou menos empático, né? A segunda coisa é como que se você tem a capacidade de reconhecimento das suas emoções. Então, vamos lá. Como que eu vou ser empático à dor do outro? Nossa, aquela pessoa está triste, se eu não reconheço a minha tristeza. Nossa, aquela pessoa está irada, se eu não reconheço a minha ira. Nossa, aquela pessoa deve estar muito mal, ela está depressiva. Olha, se eu não reconheço a minha. Então, nós já falamos um dos vídeos anteriores, né, sobre a importância da identificação e reconhecimento das emoções e sentimentos. Isso é muito importante porque isso pode aumentar a minha capacidade empática. Então, o segundo item seria:
como eu identifico as minhas emoções. E o terceiro, como eu identifico no outro essas emoções, a capacidade do reconhecimento das questões faciais do outro, tá? E isso muitas vezes tem a ver com essas questões de como eu identifico as minhas, mas também tem a ver com questões culturais, tá? Determinadas culturas que não expressam muito as suas emoções através da face, né? Quase sempre tem uma característica de menor nível empático entre os seus membros, vamos dizer assim, né? Entre as pessoas daquela sociedade, daquela cultura, vamos dizer assim. Bom, quarta coisa que pode dificultar ou favorecer a minha capacidade empática é a capacidade ou não de eu coisificar o outro. O que eu quero dizer com isso? Conforme nós fomos desenvolvendo o nosso processo reencarnatório, o desenvolvimento do nosso princípio inteligente, o último órgão a ser desenvolvido, quando a gente adentra o reino hominal, é a área frontal do cérebro. Por quê? É aí que reside a nossa consciência, tá? Na área frontal. Então, existem muitos estudos atualmente que comprovam que psicopatas, esse serial killer, por exemplo, né, são indivíduos que têm alteração séria no lobo frontal, na parte frontal do cérebro. Por quê? Porque é aqui que a gente tem os recursos de avaliar certo ou errado, moral ou não, né? E de avaliar a dor que eu provoco no outro ou que o outro está sentindo. Então, muitas vezes, em função de vivências excessivas e desalinhadas com a lei de amor ao outro em outras existências, eu posso ter lesado pouco ou muito o meu lobo frontal e eu tenho uma impressão de que o outro é como se fosse uma coisa, ele não sente muito bem. Então, quanto mais séria essa lesão, mais eu coisifico o outro. E também, não só de questões de encarnações anteriores, como questões também educacionais, né? Me veio agora à mente aquele caso daqueles meninos que colocaram fogo num índio, né? E que foram perguntados, nós pensamos que era um mendigo, né? Quer dizer, mendigo podia, né? Ou de um outro caso que ocorreu no Rio de Janeiro, que um grupo de meninos espancou uma moça que estava num ponto de ônibus, né? E na delegacia eles foram inquiridos sobre isso, um deles disse, nós pensamos que era uma prostituta, tá? E quando o pai de um deles foi até lá, né, mas delegado, eles pensaram que era uma prostituta. Então, muitas vezes, as questões educacionais colaboram para a gente entender que essa raça, essa cor, esse segmento religioso, esse contexto sexual, né, não é gente. Né? Então, eu coisifico por questões educacionais, por questões sociais, vamos dizer assim, socioeducacionais, né? Que me dão essa capacidade horrorosa, né? De coisificar o outro, tá? Uma outra coisa que pode alterar minha capacidade empática é a questão dos limites, né? Que nós falamos no nosso vídeo anterior. Quando a criança é extremamente, vai para a vida adulta muito absoluta, ela olha para ela, né? Ela tem muita dificuldade de olhar para o outro. Tá? Ela pode até saber que é dor, mas a dor do outro é pequenininha, perto da dor dela. Muitas vezes a dor do outro é imensa, mas se a dor dela for desse tamanhinho, ele vai olhar para a dor dele. Daí a importância, pais, da gente colocar limite nos filhos e de ajudá-los a sair do absoluto para entrar na vida relativa, né? Nesse funcionamento relativo. Né? E uma outra coisa é a educação religiosa, espiritual, né? Como é importante o indivíduo crescer dentro de um contexto onde ele entende que existem coisas além do que ele vive, existem coisas além que ele precisa, vamos dizer assim, levar em consideração, que ele precisa desenvolver a capacidade de amor. Então, por favor, pensem nisso, né? E se vocês identificarem em seus filhos ou em vocês, que tem uma capacidade empática baixa, vamos fazer algumas coisas. Um dos exercícios que a gente propõe é um abraço, sabia? Tem um estudo muito interessante, né? Que quando você abraça uma pessoa, tem que ser de 20 segundos para frente, né? De 20 segundos para mais,
você baixa seu batimento cardíaco, você fica mais tranquilo e você aumenta muito a produção de ocitocina. Então, abraçar muito, afetuosamente as pessoas. Se propor a fazer atividades onde você tem que entrar em confronto com a dor do outro. Primeira vez você não se sensibiliza muito, a segunda não, mas lenta e gradativamente você vai se habituando àquilo e você vai desenvolvendo a capacidade de empatia. Primeiro é meio automático, depois você vai se sensibilizando. Então, vamos nos preocupar em desenvolver a nossa empatia. Nosso próximo encontro nós vamos falar sobre o amor, tá bom? Até lá!